Essa é uma revisão sobre banco de dados usando o MySQL com o Workbench. Então, ó, a gente cria na conexão, clica na conexão. Aqui, à nossa esquerda, a gente vê o Navigator aqui, onde a gente tem Administration, que tem aqui alguns comandos importantes, e os esquemas. Os esquemas a gente vai ver nossas bases de dados aqui. Cada um desse ícone aqui é uma base de dados. Então, por exemplo, se eu quiser usar o CAD aluno ali, então use CAD underline aluno. E aí manda executar a linha. Ele vai usar o CAD aluno. Você vê que ele vai ficar em negrito aqui do lado. Vai mostrar as tabelas que tem. Aqui no caso tem 3 tabelas: aluno, lançamento e usuário. Então, dentro do aluno, quais colunas eu tenho? Tem essas colunas aqui dentro de aluno. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o que tem na tabela aluno, eu posso usar um describe aluno. Ele vai funcionar porque eu já estou usando o CAD aluno e tem uma tabela chamada aluno aqui. Se eu colocar o describe, ele vai mostrar todos os campos, todas as colunas que a tabela aluno tem. Ela tem o ID, que é um tipo inteiro, é um not null, primary key e um auto-increment também. Tem o nome, que é uma varchar 255, aluno e-mail, aluno WhatsApp, valor, dia, hora, aluno data, aluno livro, aluno ativo, aluno username, provavelmente aqui, ó, e aluno password. Eu tenho todas as informações de um aluno aqui. E se eu quiser dar uma olhada aqui, por exemplo, select tudo from aluno. A gente vai pegar todos os dados aqui. Olha só. Tudo direitinho, valor, horário, data de cada aluno, o livro de cada aluno, nome de cada aluno aqui, tudo certinho. Esse foi um exemplo. Agora a gente vai criar uma base de dados do zero. Vou limpar essa parte aqui. Base de dados. Primeira coisa, eu vou pegar create database e vou dar um nome para a base de dados. Vou chamar aqui de DB exemplo. Vou executar. Ele já executou. Então, olha, como eu sei, aqui eu posso vir em atualizar, eu vou ver que vai DB exemplo está criado aqui. Agora eu vou querer usar o exemplo, né? Então, use exemplo, DB exemplo, né? DB exemplo. E aí eu vou poder manipular as coisas dela. Vou criar as tabelas e vou criar, vou popular ela, vou colocar os dados dentro das tabelas. Então, agora que eu já fiz isso, usando, agora a primeira coisa, vou dar um create table. Eu gosto de colocar com letra maiúscula, mas não é necessário, tá? Create table. E aí eu vou botar o nome da tabela. Vou chamar essa tabela de tbl usuário. Beleza? Vou abrir o parênteses aqui e aqui embaixo vou fechar o parênteses. Parênteses. Vou colocar agora as colunas, né? A primeira coluna vai ser uso ID, onde vai ser um int, primary key, auto increment, vírgula, vou também ter o uso nome, e vai ser um varchar, vou dar um varchar 80, vírgula, uso e-mail, varchar, vou botar 80 também. Lembrando que a gente precisa só o tipo, né? Se eu quisesse colocar, ó, não quero que crie um usuário sem o nome. Então, eu poderia colocar aqui not null. Beleza? Normalmente, eu vou tratar isso já no programa, que o programa não vai deixar criar sem o nome. Então, eu deixo sem nada aqui. E por último aqui, uso senha varchar
20, onde serão 20 caracteres. Pronto, já posso criar. Para eu criar, vou executar a linha aqui. Executando a linha, mostra pra gente. Se eu quiser, por exemplo, atualizar, já criou aqui, ó. A tabela usuário está criado aqui. Se eu abrir aqui as colunas, vai aparecer as colunas pra gente, beleza? Então, ó, eu tenho que ter em mente que eu tenho o ID, o nome, o e-mail e a senha. Atenção, que se eu for inserir um dado aqui, eu não posso deixar o nome sem nome, né? No caso, tem que colocar o nome pelo menos. E o ID, ele já é auto-incremente, então eu não preciso colocar o ID, adicionar o ID, que ele já vai adicionar. O primeiro que adicionar vai ser o número 1, e o 2, e assim por diante. Então eu vou agora inserir um dado aqui, insert into, no caso da tabela vai ser tbl usuário, aí entre parênteses, vou querer uso nome, uso e-mail e uso senha. Values, e aí eu vou colocar aqui os valores, né? O nome vai ser Rodolfo. O e-mail vai ser rod@uol.com. Eu vou quebrar a linha aqui, só para ficar mais apresentável, tá? Eu não coloquei ponto e vírgula aqui em cima, importante, não coloque, porque senão ele não vai considerar que é a mesma linha. E aqui embaixo então estou usando como a mesma linha. Então, e por último aqui a senha. Senha eu vou botar 1, 2, 3. Eu não estou mexendo com criptografia de senha ainda, então só estou colocando só para a gente dar um exemplo de como inserir dados em uma tabela aqui. Para inserir, eu posso já colocar mais aqui, né? Quero inserir um só, vou inserir vários. E aqui, ó, vou colocar Alfredo. Onde vai ser Alf? Sim, eu vou deixar a mesma. Pedro. João. Mariana. Clarice. Beleza? Então, ó, eu poderia ir de linha em linha, clicar na linha aqui, que ele ia colocar. Como eu vou colocar tudo aqui que tem, eu já vou clicar no raio aqui, que esse raio aqui, ele executa todas as linhas, ou então determinada seleção, se tiver algo selecionado. Nesse caso, se eu clicasse, ele colocaria só esse caso aqui. Então, ó, eu vou colocar todos. Beleza, já foi. Cliquei uma vez, basta uma vez. E aí eu vou checar, ó, se realmente foi criado, ó. Select tudo from tbl usuário. E aí eu vou só executar a linha agora nesse momento. Ele já mostrou todos aqui, ó. Um exemplo para vocês, se eu só executar esses caras aqui agora, ele vai repetir esses últimos, ele vai adicionar mais esses 3 últimos aqui, mesmo que sejam repetidos, ele aceita, tá? Então, ó, vou colocar esse raio aqui sem nada, que ele vai executar da linha 10 até a linha 17, porque está selecionado. Beleza? Vou aqui no select aqui, vou executar só a linha. Olha só, Mariana Clarice, João, Mariana e Clarice estão inseridos aqui mais de uma vez. Então, ó, tem o João, que é o número 4, e o João, número 7. Beleza. Quanto à seleção, a gente agora fez aquela seleção simples, né? Que a gente seleciona tudo. Select tudo, from tabela usuário,
que apareceu esse resultado aqui embaixo. Você viu que tem 9 usuários aqui. Só que a gente sabe que tem alguns cadastros que são repetidos. Se eu quiser saber só a quantidade de cadastros sem repetição aqui, isso é útil, por exemplo, se eu for ver quais cidades que a gente está conseguindo vender aqui no Brasil, eu não quero que repita, eu posso selecionar todos os clientes de maneira distinta por cidade. Então, para isso, select distinct, uso, tem que colocar qual uso o nome, por exemplo, quero por nome aqui, então ele está colocando aqui só os nomes sem repetir. Tá vendo que o João, Mariana e Clarice aparecem 2 vezes, só que como é repetido ele não conta aqui, ele pega o primeiro dele aqui. Select tudo. Deixa eu fazer um. Se a gente colocar o distinct aqui e colocar qual o fator que você não quer repetir, que é o nome, por exemplo, ele vai só mostrar os nomes aqui sem repetir, beleza? Próxima seleção que a gente vai fazer é se eu quiser, por exemplo, selecionar só os dados do usuário número 1, por exemplo. Select tudo from tbl usuário. Eu boto um where uso id foi igual a 1. Aqui não coloca aspa porque ele é um número inteiro. Então, se fosse um texto, colocaria aspas. Então, eu mando rodar. Opa, pegou todas as informações, pegou o ID do Rodolfo, pegou o nome dele, o e-mail e a senha. Ah, legal. Então a gente já viu mais uma maneira de fazer uma seleção filtrada, filtrando usando o where, beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora eu não quero mostrar todas as informações. Poxa, caramba, vamos supor a senha do Rodolfo, não é legal. Então eu só quero saber o nome e o contato de e-mail do usuário 1. Então eu vou colocar uso nome, em vez de tudo aqui, eu vou colocar uso nome e uso e-mail, que são os nomes das colunas que eu quero. Eu uso o nome e uso o e-mail. Vai aparecer só Rodolfo e Rod@wall. Vamos ver. Beleza, tudo certo. Então já fizemos uma seleção filtrada e agora só com duas coisas aqui, duas informações, que é o nome e o e-mail. Agora, olha só, a gente vai fazer uma seleção de tudo novamente. Seleção simples, select tudo from tabela usuário. Mandei rodar. Selecionou tudo. Agora eu quero em ordem crescente pelo nome. Então eu vou querer tudo mais order by uso nome. Mandei rodar. Olha, primeiro Alfredo é o usuário 2, depois a primeira Clarice, que é a 6, depois a segunda Clarice, que é a 9. E olha só que legal, tudo aqui por ordem direitinho. Agora, eu quero em ordem decrescente, quero que o Rodolfo apareça primeiro, o último primeiro, depois o que começa com A em último. Order, desk, né? Desk, que é de decrescente. Vou colocar aqui e inverteu a ordem agora. Por último, na nossa área de seleção aqui, eu vou fazer uma seleção agora, na verdade, eu vou fazer uma contagem. Então, eu vou contar, por exemplo, quantos registros que eu tenho, quantos usuários que eu tenho cadastrado no meu banco. Então, ó, select count from tbl usuário. Count tudo aqui dentro, beleza.
from tabela usuário. Aqui, ó, ele veio o número. Então ele veio que tem 9 registros. Agora, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, quantas Marianas tem aqui? Então, where uso nome igual Mariana. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Tem 2 Marianas aqui. Beleza. Próximo passo agora, a gente vai alterar as tabelas. A gente tem a tabela aqui que tem no DB exemplo, tem o ID, o nome, e-mail e senha. Quero adicionar mais uma, que vai ser a cidade da pessoa, beleza? E eu vou ensinar isso pra gente agora. Agora a gente, continuando aqui, agora que se eu quiser colocar, por exemplo, também que tem um campo chamado cidade. Então, ó, para isso, eu vou colocar um alter table. Qual tabela que eu vou pegar? A tbl usuário. Por enquanto só tem essa aqui no DB exemplo aqui. Então, add, ou add, e aí eu vou colocar qual que eu quero colocar agora. Eu quero colocar um uso cidade. E aí vou ter que colocar todos aqueles parâmetros, né? Vai ser um varchar. Eu vou colocar aqui, varchar 50. Beleza. E aí eu acho que agora vai dar certo. Eu vou mandar, antes de colocar esse aqui, eu só vou colocar aqui embaixo um describe pra gente ver, ó, o que que tem agora. Aqui, ó, describe tbl usuário. Então, se a gente escrever agora o tabela usuário aqui, ó, tem, ó, o ID, o nome, o e-mail e a senha. Agora eu vou executar só essa linha aqui, ó. Então eu executei a linha 1 ali, deu certo. Agora eu vou dar um describe novamente aqui, ó. Só tirar aqui. Coloquei mais um. Vou colocar aqui embaixo novamente, ó. Então eu coloco aqui. Agora tem, ó, uso ID, uso nome, uso ID senha. Então, ó, esse aqui eles podem ser nulos. Então se eu quiser adicionar um usuário agora, só pra gente fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo, quero adicionar um usuário. Insert into tabela usuário. Vou colocar, por exemplo, uso nome. Só, se quiser colocar uso nome, uso cidade, por exemplo. Não quero preencher nem e-mail nem senha. Velhos. E ó, o nome vai ser Astrogildo. Cidade Itatiaia. Beleza? E aqui, se eu colocar só isso, vamos ver. Vou pegar e vou executar. Executei, rodou. Agora eu vou dar um select aqui para ver. Select tudo from tbl usuário. Vou mandar rodar. Olha só. Tem o Rodolfo. Você vê que ó, todos agora tem cidade aqui. Alguns não estão preenchidos cidade aqui. A gente vai descobrir como preencher agora. E aqui ó, tem o Astrogildo. Lembrando que ele não vai aceitar, como a gente colocou o describe aquela hora, ele não vai aceitar, esse é um campo uso nome, ele é not null. Então ele não vai aceitar se a gente colocar sem valor o nome. Mas ele aceita sem valor e-mail e sem valor a senha. E agora eu coloquei a cidade aqui só para vocês verem um exemplo. Próximo agora a gente vai aprender como editar aqui um desses registros aqui. Por exemplo, adicionando a cidade aqui no uso cidade. Para alterar um dado específico, a gente vai usar 3 comandos aqui, na mesma linha, tá? O update, o set e o where. Como a gente vai usar isso aqui? Ó? A gente sabe que, ó, vamos supor que eu quero
colocar aqui a cidade para o Rodolfo. Então, eu vou update aonde? Na tabela usuário. 7, eu vou pegar o uso cidade aqui, ó. Uso cidade vai ser igual. Vou colocar aqui Florianópolis. Where uso ID for igual, aí eu coloco, olha, eu posso pegar pelo usuário, entendeu? Uso ID foi igual a 1. Eu vou alterar o do Rodolfo. Então, ó, a gente vai ver, a gente vai executar aqui. Vou jogar pra cima tudo aqui só pra... Poderia deixar ali, só tô querendo mostrar pra vocês que não importa, tá? Então, ó, vou rodar, rodei, beleza? Rodou já. Vou agora dar um select. Tudo from tabela usuário. Olha só, Rodolfo agora tem a cidade de Florianópolis. Beleza? A gente pode mudar dessa forma aqui tranquilo. Vários ao mesmo tempo, sem problema. Quero colocar, por exemplo, mais um exemplo, né? Colocar um e-mail no Astrogildo. Eu vou pegar aqui, Astrogildo é o 10, né? Então, se eu quiser saber qual é a ID do Astrogildo, então eu posso falar select uso ID from tabela usuário where uso nome foi igual a Astrogildo. Eu vou saber qual que é o ID do Astrogildo, beleza? Então eu vou procurar aqui o ID do Astrogildo, o uso ID dele é 10. Olha que legal. Então agora eu posso pegar aqui, eu sei que é o 10, então olha, eu vou pegar um update, a gente falou update, o tabela usuário, 7. O que eu quero mudar? 7 é mudança, né? Então 7, uso e-mail igual astro@bol.com where id uso ID foi igual a 10. Beleza? Esse 10, como é número, a gente coloca sem aspas. Vamos ver se vai dar certo. Rodei. Agora eu vou dar um select aqui para ver se tem sucesso. Select tudo from tabela usuário. Opa, Astrogildo agora tem astro@bol aqui. Tranquilo. Maneiro. Próximo passo vai ser deletar um dado daqui do banco. Então, ó, para deletar um dado, vamos supor que eu quero deletar a Mariana aqui. Essa segunda Mariana aqui eu quero simplesmente apagar. Então a Mariana é o 8, né? Então, ó, atenção. Se a gente colocar aqui, ó, delete from tabela usuário. Atenção que a gente não coloca o asterisco aqui. Se eu colocar assim, isso aqui é motivo de justa causa, tá, pessoal? Então, se botar o delete sem o where, é justa causa. Então, o que eu quero deletar? Quero deletar todos os registros aqui do tabela usuário, onde where o uso ID for 8. Uso ID for igual a 8. Lembrando, pessoal, em banco de dados não tem aquele negócio de Ctrl Z. Deletou, aí, vai lá no RH que tá tudo certo. Então, ó, mandei rodar, já rodei. Vamos ver o que aconteceu, se tem a Mariana lá. Select tudo from tabela usuário. Ó, aqui, ó, do 6, 7, agora pulou direto pro 9. A Mariana sumiu daqui. Espero ter ajudado. Um abraço aí. Dá uma curtida no vídeo aí se gostou. Se inscreve no canal. Até.